Alane, eu acho que foi só você que conseguiu. Eu tive que mudar tive que reagendar a reunião, porque deu algum problema naquele outro link que ele sumiu para mim. Aí eu até mandei no WhatsApp do Geldes e mudei lá no professor online. Onde foi que você viu? Você viu no grupo da sala ou você viu porque você entrou já nesse link? Oi, professora, bom dia. Bom Eu, dia. eu continuei tentando várias vezes entrar pela plataforma mesmo da Unip. Pois é, aí faz um favor para mim, coloca aí no grupo de WhatsApp da sala, porque eu já mandei vários WhatsApps para o Geldes e, e eu acho que ele não viu ou não tá. Você tá no grupo da sala? Sim, estou. Compartilha ou fala isso lá no grupo, que eu tive que mudar o link, que eu estou esperando vocês na sala, nesse Ok, outro eu link. vou lá. Estou Eu indo. acabei de alterar lá no professor online. Vou ficar aqui esperando. Mas enfim, os problemas da tecnologia, né? Aí o link é esse para aula de quinta-feira, tá? E eu, inclusive, já mudei lá no professor online, já salvei esse novo link. Agora espero que não tenhamos mais nenhum problema. Apesar que isso aconteceu outras vezes, depois do link sumir. Mas, enfim, gente, vamos dar continuidade. Seguindo aquelas questões que nós estávamos solucionando na última aula, né, para nós colocarmos à prova aí os nossos conhecimentos de ilicitude e culpabilidade. Eu já vou. Aí vamos esperando o pessoal entrar. Desculpem aí pela confusão, mas não foi minha culpa. Nossa Senhora, tem horas que contar com a tecnologia sempre acontece problema nas horas que a gente mais precisa, né? É porque eu tô nervosa. Tranquilo? Hugo. E aí, Hugo? Tecnologia me deixando na mão, Hugo. Mas deu certo, consegui corrigir aqui. Gente, então vamos lá. Olha, eu vou voltar para aquele nosso compartilhamento lá de tela. Ai, peraí. Tem hora que a gente pensa que tá tudo tranquilo, mas olha só, gente, eu quero que vocês vejam o seguinte. Eu quero até fazer uma observação sobre uma questão. Vamos fazer essa correção que nós fizemos na aula passada. E aqui até um aluno da outra sala me pediu para explicar melhor e eu observei que nós marcamos uma alternativa errada. Olha só. Vamos lá. Bom, então na última aula, né, eu disponibilizei para vocês, fiz uma seleção aí de questões de OAB, questões de provas de concurso, das mais diversas sortes, enfim. Estamos aqui testando os nossos conhecimentos. Vejam só, voltando aqui, eu quero voltar com vocês na questão número 3. Vocês se lembram aí da questão número 3, que nós respondemos na aula passada? E aí, essa questão era aquela questão de que tinha dois sujeitos, né, o João e o Pedro. E o João e o Pedro, eles eram desafetos de longa data, os dois eram enfermeiros, e o João, ele estava aplicando, ninguém sabia disso, né? Só mesmo o João, naquele momento em que o João estava inoculando um veneno no paciente José, já que o João tinha sido contratado pela família do José para dar cabo à vida dele, naquele momento, o Pedro se aproximou sorrateiramente e desferiu uma facada contra o João. De maneira que a questão até fala lá, em suma, sem saber que o José estava a sofrer um atentado contra a vida, ele acabou sem saber, ele acabou salvando a vida do José, né?
E, ao mesmo tempo, ele conseguiu executar o seu plano de ofender a integridade física do João, que acabou sofrendo uma lesão corporal leve. Diante dessa hipótese, é correto afirmar. Me corrijam aí, ou corrijam o que vocês marcaram. O que acontece nesse caso? A gente verifica que Nossa, é tanto nome, João, José. O João, na verdade, sem saber... Peraí, o Pedro, né? É o Pedro que foi o que desferiu a facada e acabou salvando o José. Olha só, nessa questão, como eu havia dito para vocês já na aula passada, nós vamos trabalhar com aquela questão do elemento subjetivo na legítima defesa. Não só na legítima defesa, mas quando nós estudamos isso em sala, quando eu falei de todas as excludentes da ilicitude, eu falei assim, gente, olha, o código ele aponta que elementos objetivos, mas nós precisamos também dos elementos do elemento subjetivo. Quer dizer, o sujeito precisa saber que está agindo abrigado por uma excludente da ilicitude. E no caso específico da legítima defesa, a gente chama esse elemento subjetivo de animus defendendi. Quer dizer, o sujeito, além da presença daqueles requisitos objetivos da legítima defesa, tudo aquilo, agressão injusta, atual iminente, a direito a ser ou de terceiro, etc., nós vamos entender que é necessária a presença do animus defendendi, que é exatamente o elemento subjetivo na legítima defesa, o sujeito saber que está agindo em legítima defesa. Nesse caso, vejam só, quando o Pedro ele salva a vida do José, isso poderia ser legítima defesa de terceiro, é o que a gente pensa, né? Quando ele golpeia o João, ele acaba salvando a vida do José. Só que, se nós formos adotar esse entendimento de que é necessário o elemento subjetivo, de que é necessário o animus defendendi, quer dizer, é necessário que o Pedro saiba que ele está salvando a vida do José, aí sim, aí nesse caso, não haveria legítima defesa. Só que a gente precisa falar de uma historinha um pouquinho mais complicada, porque essa questão, inclusive, é questão de concurso, né? Concurso de magistratura e tal. Então, vejam só, o que eu quero que vocês compreendam. O Código Penal, e aí vocês sabem disso, quando a gente vai lá no artigo 25 e o Código está falando da legítima defesa, o Código Penal, ele fala da exigência do elemento subjetivo? Não, o Código não fala, tá? Essa questão da exigência do animus defendendi, essa questão da exigência do elemento subjetivo, é uma questão que hoje está pacificada, que hoje é uma questão que prepondera, quer dizer, essa necessidade é uma questão que prepondera na doutrina. Isso aqui é muito mais teórico do que prático, né? Porque lógico que no plano concreto é sempre bastante complicado você conseguir comprovar se o sujeito sabia ou não sabia, agia ou não agia com esse ânimos, né? Ele sabia que estava abrigado pela excludente da ilicitude, mas enfim, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, vejam só, nós tínhamos marcado como alternativa correta a alternativa letra D. Foi isso, não foi? Me confirmem aí. Nós tínhamos marcado como correta a alternativa letra D, não é? Só que, relendo isso daqui, eu verifiquei o seguinte. Quando a gente vai... Foi isso, né? Só que a gente, na verdade, a alternativa correta é a alternativa letra A. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Vou explicar para vocês o porquê. Vejam só. Quando a gente lê a letra A diz o seguinte: à luz estritamente do que determina o texto do CP.
Aí, quando a gente se atenta a isso aqui, olha só, com base somente, estritamente, naquilo que determina o texto do CP, não se exige a prévia ciência da situação do risco do direito para que se considere a ação de Pedro como legítima defesa, com o que ficaria afastada a ilicitude da sua conduta. Essa vai ser a alternativa correta, tá? Essa vai ser a alternativa correta. Até porque, quando a gente vai lá na letra D, que era que a gente tinha assinalado como a correta, a gente vai ver, eu realmente não me atentei para um erro que aparece na letra D. É tudo questão de... Lógico que se eu fosse perguntar para vocês, numa questão dissertativa, falar assim, olha, quais são os requisitos da legítima defesa? Ou se eu apresentasse essa situação para vocês, para que vocês me falassem, avalie a responsabilidade penal desse sujeito Pedro. Vocês iriam me falar, olha, hoje o entendimento que é um entendimento estabelecido pela doutrina é no sentido de que o sujeito precisa agir com ânimos defendendi. Então, se ele não tem esse elemento subjetivo, ele salvou a vida do José na sorte, né? Ué, Fátima, por que você está solicitando o controle remoto da minha tela? O que é isso, Fátima? Aparecem novos recursos. Fátima está solicitando o controle remoto da sua tela. Vou recusar, Fátima. Não posso. Como que eu vou te conceder o controle remoto da minha tela? Acho que você apertou isso sem querer em alguma coisa, né? Depois você me fala, foi isso mesmo? Ou você está querendo o controle remoto da minha tela? Ah, olha só. Então, gente, vejam bem. Com base, essa questão do elemento subjetivo, essa questão do animus defendendi, é uma questão que é tranquila, mas é tranquila no meio da doutrina. O Código Penal, ele realmente não fala sobre isso, tá? Então, quando eu reli aqui, vi, à luz estritamente do que determina o texto do CP, realmente não vai se exigir esse elemento subjetivo, tá? Não que essa alternativa, se a gente fosse discorrer numa questão dissertativa, eu teria que falar a resposta a qual eu chegaria seria exatamente no sentido contrário. Olha, a doutrina é tranquila hoje em exigir esse elemento subjetivo. E aí vocês estudando, quem está lendo, tenho certeza que todo mundo está lendo, quando a gente vai lá no Rogério Greco, quando a gente vai no Bittencourt, quando a gente vai no Rogério Sanches, no Kleber Masson, todo mundo, a doutrina contemporânea hoje toda está falando disso de uma maneira tranquila. Olha, nós precisamos do elemento subjetivo, não só na legítima defesa, mas em todas as excludentes da ilicitude. Só que eu posso afirmar que o Código Penal, olha como é que é questão interpretativa mesmo, e às vezes a gente acaba escorregando. E quando eu me atentei para isso, eu até procurei essa questão, joguei ela lá na internet, falei assim, gente, essa questão deve ter sido anulada, né? Mas não, tá? A questão é realmente isso, a questão é interpretação. Eu posso concluir da questão que elemento subjetivo não é exigido? Não, não é isso. O que a questão está me dizendo é, elemento subjetivo, ele é exigido pela doutrina. O código está exigindo? Não, o código não está. Então, quando eu tinha marcado com vocês, eu começo, então, até me corrigindo e me emendando, para que vocês não fiquem com isso errado, é o seguinte, eu tinha falado que a letra D, porque eu também fui afoita, né? Fiz igual vocês quando vão responder questão de prova, eu vi lá, é considerada ilícita a conduta do Pedro? Seria considerada conduta ilícita a conduta do Pedro, sim, segundo essa perspectiva da adoção do ânimos defendente, do elemento subjetivo, da presença do elemento subjetivo. Só que olha o que a letra D fala antes. A corrente doutrinária que defende a desnecessidade de ânimos defendendi para a caracterização da legítima defesa foi expressamente adotada pela parte geral do CP de 84. Isso não é verdade, porque o código simplesmente o código não está adotando
nenhum entendimento doutrinário. O código simplesmente se omite em relação a isso. E ainda, a conclusão que a alternativa apresenta é exatamente o contrário. Por quê? Porque se tivesse se adotado o entendimento da desnecessidade do animus defendendi, a conduta do Pedro seria lícita, né? Se eu entendo pela desnecessidade do animus defendendi, a conduta do Pedro é lícita, que é o que está falando lá a letra A. Só que a letra A faz a ressalva. Ela fala com base naquilo que estritamente determina o texto do Código Penal. Tá? Então, façam essa alteração, por favor. Me perdoem por este erro, né, de interpretação, porque eu também fui afoito e já vi. Não, peraí, tá ilícito, é isso aqui. É até importante para a gente frisar, para a gente observar como que é difícil, né? Questão de múltipla escolha no direito, às vezes vocês gostam muito, que vocês têm um pouco de preguiça de escrever, questão dissertativa. Só que a questão de múltipla escolha, às vezes, ela vai deixar a gente numa dúvida, porque a gente sempre tem variáveis, né? Nunca um entendimento é um entendimento absoluto. E essa questão da interpretação, às vezes, é um detalhezinho, olha lá, a luz estritamente do que determina o texto. Tá? Então, corrijam essa questão número 3, a resposta certa é a letra A. Dando seguimento aos nossos estudos, portanto, vejam só, gente, eu acho que a gente tinha feito até a questão número 6, foi isso? A gente fez até a 6 na outra sala. Pois é, as dissertativas, a Fátima quer controlar a situação, ela ficou quietinha, ela nem falou nada, olha. Gente, eu fiz até a questão número 6, foi isso? Certo, errado? Ou fiz até a 7? Fiz até a 7, né? Tá, então vamos dar continuidade aqui, vamos lá para a nossa questão número 8. Olha lá, questão número 8, tranquilinha, né? Essas questões que são bem diretas, essas aqui são mais tranquilas. Mas vejam lá, considerando-se as determinações legais, é incorreto afirmar que a legítima defesa pode ser alegada quando a agressão for oriunda de quem? Olha, a princípio, gente, eu posso agir em legítima defesa sendo essa agressão advinda de qualquer pessoa. Então, posso agir em legítima defesa se a agressão vem de um indivíduo de mais de 70 anos? Posso, perfeitamente. Posso agir em legítima defesa quando essa agressão ela vem de um inimputável? Quer dizer, aqui eles reproduziram até a expressão que era usada no antigo Código Civil do cara que é louco de todo gênero. Posso me defender? Eu sou obrigada a aguentar ali a agressão do louco? Não, posso me defender. Posso me defender de agressão vinda de animal? Não, porque animal não pratica agressão. Lembra que a gente falou disso? Eu falei que a agressão é ato humano. Então, se a agressão é ato humano, não tem como eu agir em legítima defesa quando é o animal, né? O animal por si. A gente depois tem aquela diferenciação quando o animal recebe uma ordem de alguém para atacar, mas quando é o animal, quando é uma atuação do animal. Ih, gente, estão me perguntando qual que é a resposta da 7. Peraí, deixa eu só ver. Qual que é a resposta da 7? Ixi, peraí. É para marcar correta, né? Em qualquer das hipóteses de excludente da ilicitude previstas na parte geral, o agente responderá pelo excesso doloso. Peraí, que aqui a minha coisa está bem em cima. Não estou conseguindo ler tudo. Para que a gente tem uma... É a letra D, não foi? Em qualquer das hipóteses excludente é a letra D. Não foi isso? Foi isso que vocês me falaram? A letra D. Na questão número 7. Bom, então na questão número 8. Eu posso me defender. Eu posso me defender de agressão advinda de sujeitos considerados inimputáveis?
perdão, de sujeitos considerados imputáveis? Posso. Eu posso me defender de qualquer tipo de agressão humana, tá? Pode ser de inimputável, agora de animal não, tá? Aqui não não se explicita isso, mas nós sabemos que, via de regra, em relação a esses ataques de animal, a regra é que nós tenhamos o estado de necessidade. Então, vamos seguir aqui com uma outra questãozinha. Essa aqui é boa. Essa aqui, olha, quando a gente lê o enunciado, a gente já, geralmente, de antemão, a gente já percebe o que é que a questão vai estar me pedindo, né? Vocês confirmaram, é isso mesmo, letra D, tá? Vejam só, aqui nós temos uma questão que fala sobre um sujeito chamado Rivaldo, questão do MP, olha, questão de primeira fase de MP, MPE, Ministério Público do Estado da Amazônia. Rivaldo ateou fogo em seu apartamento para receber o seguro correspondente. No entanto, não conseguiu sair do imóvel pelas portas e tentou escapar pela janela, com a utilização de uma corda, juntamente com a sua empregada Nair. A corda começou a romper-se e, em face da existência de perigo atual e inevitável para a sua vida, fez Nair desprender-se da corda, cair e morrer, o que permitiu que ele descesse até o solo. Nesse caso, então vejam aí, a questão está falando sobre situação de perigo, e quando a gente fala sobre situação de perigo, a excludente da ilicitude que nós logo pensamos é o estado de necessidade, né? Só que nós sabemos que, para a caracterização do estado de necessidade, a situação de perigo, ela não pode ter sido causada pelo agente que pretende alegar o estado de necessidade. Então, eu até fiz essa observação com vocês em sala, dizendo que o perigo entende-se que no caso desse perigo ter sido causado culposamente, até se admite a alegação do estado de necessidade. Agora, se o perigo foi causado dolosamente, não se admite a alegação do estado de necessidade. De maneira que, vejam só, esse sujeito, ele ateou fogo no seu próprio apartamento a fim de receber um valor devido de indenização por um seguro que ele fez daquele imóvel. Ele não agiu em estado de necessidade. Isso já está claro. Não agiu em estado de necessidade porque a situação de perigo foi dolosamente causada por ele. Então, já vamos procurar aqui nas alternativas. A gente já consegue excluir aquelas que falam que ele agiu em estado de necessidade. Ele não agiu em estado de necessidade. Agora, vejamos qual é a justificativa aqui. Ele não agiu em estado de necessidade, vejam lá, na letra A, fala-se que ele não agiu em estado de necessidade porque era razoável exigir-se o sacrifício do direito próprio nessa situação de perigo. Está errado. Esse não é o fundamento para não se caracterizar o estado de necessidade. O grande problema aí, o que afasta a caracterização do estado de necessidade, é o fato dele ter sido o causador do perigo. E a gente vai encontrar essa resposta exatamente lá na letra C. Não agiu em estado de necessidade porque a situação de perigo foi provocada por sua vontade, tá? Então, nessa questão número 9, tranquila também, mas questão de casinho concreto, né? A resposta certa é, portanto, a letra C, tá? Vamos para outra. Essa aqui ficou ruim. Essa questão aqui é daquelas questões que, na hora que eu fui converter, né? Aqueles probleminhas de quando a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Enfim, na questão número 10, nós vamos nos deparar com a seguinte situação. Temos algumas afirmativas para que nós possamos analisá-las e, ao final, afirmarmos quais são as corretas dentre essas apresentadas. Então, sobre teoria geral do delito, considere as afirmações abaixo. E aí, temos lá. As causas excludentes da ilicitude estão previstas de modo taxativo
na parte geral do Código Penal. Tá certo ou tá errado isso, gente? Elas estão previstas de modo taxativo? Atenção a isso, tá? Porque quando eu falo previsão de maneira taxativa, qual que é a ideia aqui? Quando eu falo que a previsão é taxativa, significa que o que é taxativo não admite outras previsões, tá? É aquele rol ali, é aquele rol exaustivo, somente nas hipóteses previstas na parte geral do Código Penal. E nós sabemos que isso está errado, porque nós podemos ter excludentes da ilicitude também na parte especial e também na legislação extravagante. Então, elas não estão previstas de modo taxativo. Nós temos algumas situações, talvez as mais importantes, sim, mas não de modo taxativo. A assertiva 1 é uma assertiva incorreta. 2, o consentimento do ofendido é sempre considerado uma excludente da ilicitude, independentemente das elementares do tipo penal. Está errado também. Por quê? Porque se o consentimento do ofendido ele já é um pressuposto, ele já é uma elementar do tipo penal, eu não vou chegar à ilicitude, né? Se o consentimento ele faz parte do próprio tipo e eu tenho o consentimento, o fato vai ser atípico, tá? Tem uma questãozinha aí um pouco adiante em que isso aparece e que a gente fala lá, a gente não, né? A questão fala de, professor, a tela e o áudio da Fátima congelaram, mas voltou ao normal ou continua congelado? Nossa, gente, cada hora acontece uma coisa, né? Ai, é chato. Por isso que quando a gente tá ao vivo, vamos ver. Ó, Geldes, o Geldes já tá avisando. Ô, Geldes, a live do Bruno e Marrone é hoje, né? Geldes que gosta, Geldes que é um grande fã, já me avisou ontem. Hoje tem live não tá tendo dia, né? Apesar do que a maioria das pessoas não tá muito... ela reiniciou o computador. Bom, vamos ver se dá certo. Bruno e Marrone. Por quê? Porque o Gustavo Lima agora não vai ter mais, depois dessas polêmicas todas. Acabou que ele pegou pesado, né? Falou muita besteira, foi muita bebedeira. Eu vi ontem que houve aí um protesto mesmo, né? Desse órgão, né? De controle de publicidade. Não sei. Não sei como é que vai ficar. Então, acho que nessa live de Bruno e Marrone de hoje, acho que o Bruno vai ficar super comportado, né? Depois vocês me contem para eu poder verificar se tem exemplos para eu extrair. Porque hoje à noite eu estou dando aula, não poderia assistir essa live. Enfim, gente, o que a gente quer é que tudo fique bem logo, porque chega de live. Cansou isso já, pelo amor de Deus. O pessoal só se dando bem, fica muito com esse objetivo. Fizemos uma grande arrecadação. Tudo bem, fizeram arrecadações e tal, mas os caras estão ganhando muito, né? A gente vê o patrocínio que envolve ali a realização da live, não é pouca coisa, né? Então, não é uma coisa feita assim de maneira completamente inocente, totalmente de bom grado, sem a pessoa estar levando nada em troca. Enfim. Tô cansada de lá, estou querendo liberdade, né? Na hora certa, claro, na hora que tudo estiver bem. Então, vejam, o consentimento do ofendido, ele não será sempre uma excludente da ilicitude, porque se ele integrar o próprio tipo penal, ele vai afastar a própria tipicidade, tá? Então, como eu disse, adiante tem uma questão que vai falar sobre o crime, uma suposta prática de crime de estupro. Olha, no estupro, ou para configurar estupro, o que é pressuposto? Não haver o consentimento, né? Não haver o consentimento daquela pessoa, da vítima. Se a vítima realmente consentiu, e esse consentimento é um consentimento válido, eu não vou falar que o consentimento do ofendido afastou a ilicitude, não. O consentimento do ofendido afastou o próprio fato típico, tá? Porque é um elemento do tipo penal o consentimento do ofendido. Então, atenção a isso, porque se esse consentimento
ele for uma elementar do tipo, não faz sentido se falar em excluir licitude, e sim a própria tipicidade. Depois a gente tem uma assertiva número 3, que fala: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele agressão, atual ou iminente, proveniente de qualquer coisa, a direito seu ou a de outrem. Esse a proveniente de qualquer coisa torna a afirmativa incorreta, tá? Não é proveniente de qualquer coisa. Então, a agressão, até aí, se a gente não tivesse o proveniente de qualquer causa, ok. Mas o proveniente de qualquer causa torna a assertiva incorreta. Depois a gente vai lá para o item 4, e o item 4, vejam só, de novo, aquela questão de colocar a coação física no meio, junto com a coação moral irresistível. E eu já falei isso para vocês, né? Falei várias vezes, inclusive. São causas excludentes da culpabilidade: a inexigibilidade de conduta diversa, tá certo? A obediência hierárquica, ok? A coação física e moral irresistível, entre outras previstas na legislação. Está errado, porque coação física irresistível não é excludente da culpabilidade. Imagina, durante a aula, eu sendo patrocinada, né, por vários... Professor sofre, né, gente? Pensa bem, eu aqui ralando, não tenho 1/1000 do público que o cara tem, não sou patrocinada por nada. O máximo que eu tô bebendo aqui é uma águazinha, né? Pensa bem que legal ia ser se eles fizessem um patrocínio. Tinha que se pensar nisso. Isso passando, pô, fazer uma live. Agora eu quero fazer uma live muito maneira, né? Uma live muito maneira. A gente conversando sobre direito penal de maneira totalmente descontraída. Interação. Tá vendo, né? Como é que é? Professor realmente... Lembrem-se das minhas maçãs, hein? Lembrem-se das minhas maçãs, dos bilhetinhos de amor. Havaiana todo mundo usa, Havaiana daria para me patrocinar. Inclusive, é porque eu não posso revelar isso, porque eu tô aqui, daqui para cima parece que eu estou com uma de maneira digna, né? Como se eu estivesse em sala de aula, mas aqui. Tô de Havaianas. Tá vendo? Boa, gostei dessa, Vitor. Vamos pensar e vamos começar a pensar quem que vai me patrocinar para essa super live pós-quarentena. Imagina que legal. Poxa, ia ser legal. Vocês iam ver algumas coisas da minha vida, vi umas crianças brincando, né? Eu passava umas fotos para vocês de quando eu era criança, de quando eu estudava. O pessoal ia ficar super interessado, né? E aí, poxa, se eu fosse ser patrocinada por alguma pela Ambev ou por qualquer empresa aí de bebidas alcoólicas, eu estaria com minha carreira destruída, né? Porque o professor tem que ter sempre aquele comportamento impecável, dignidade e decoro total, né? Enfim, mas já que eu não tinha talento para ser cantora ou coisa do tipo, vamos lá. E aí, gente, a última assertiva, a número 5, ela fala que é isento de pena o agente que faça a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a correta, né? Portanto, nessa combinação aí de baixo, apenas letra B, apenas a 5, apenas a assertiva número 5 é correta. A que é correta é aquele exemplo clássico que nós vemos lá da embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. Então, se a embriaguez decorre de caso fortuito ou força maior e ela é completa, retirou em absoluto a capacidade de entendimento do sujeito, nós teremos, portanto, uma situação na qual a culpabilidade ficará afastada. E aí a gente vai para a questão 11. A questão 11, aí eu volto a falar. Por isso que eu não deixo vocês fazerem prova com código. Porque tem coisa que não adianta, eu tenho que também ser realista. Quando vocês forem encarar as múltiplas escolhas, seja em OAB, seja em concurso, lógico que existe muita coisa que a gente tem que compreender e tal, mas isso aqui é trabalho de memorização. Olha o que eles estão perguntando para você no concurso aqui, pro concurso PCSP, Polícia Civil de São Paulo. Assinale a alternativa
que da forma mais completa, então a mais completa, a gente tem que achar que está mais completa, representa os elementos legais do conceito de estado de necessidade. Então, você precisa saber tudo que a lei está falando sobre estado de necessidade, né? Vamos verificar. E aí, vamos cair num outro ponto também em relação ao qual eu já os adverti. Lembra que eu falei que no texto, quando a gente vai lá no artigo 24 do Código Penal, no artigo 24, quando se fala do estado de necessidade, a referência é tão somente ao perigo atual. Eu disse para vocês, olha, gente, do ponto de vista prático, a doutrina e a jurisprudência entendem que o perigo iminente também estaria abrangido. Só que a lei, o Código Penal, ele só fala do perigo atual. Então, já analisando essas assertivas, nós já podemos excluir aquelas que vêm falando de perigo iminente. Então, a letra A fala perigo iminente, a letra B fala perigo iminente, a letra D fala perigo futuro. Esse aí não faz nem sentido. Por quê? Porque, de acordo com a lei, no estado de necessidade, o perigo tem que ser atual. Ok. E aí nos restaram, então, duas assertivas. Falam de perigo atual a letra C e a letra E. A letra C fala perigo atual, salvar direito próprio ou alheio, ok? Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, ok? A letra E, ela fala perigo atual, ok? Salvar direito próprio, ok? Inexistência do dever legal de salvar do perigo. Vejam só. Agora eu tô até vendo aqui, né? Salvar do perigo. Salvar do perigo. É enfrentar o perigo, né? Não é de salvar do perigo, mas também não estaria totalmente errado. Só que qual que é a alternativa que está mais completa? Porque a gente poderia ficar em dúvida entre essas duas aqui, né? Entre a C e a D. Olha, a C está mais completa, porque a C fala de salvar direito próprio ou alheio, né? Que é a figura do estado de necessidade de terceiro. Portanto, questão número 11, a alternativa a ser marcada seria a alternativa letra C. Questão número 12. Vamos lá. Excludentes da ilicitude, da culpabilidade. Vamos identificar a assertiva correta. Questão TJ do Espírito Santo. Questão de prova de primeira fase para magistratura, né? Para concurso de juiz. Pensem bem, daqui a pouco vocês vão estar fazendo essas provas. E aí, quando vocês estiverem lá, vocês vão se lembrar de mim. Nossa, caindo questão sobre excludentes da ilicitude. Lembra que a professora falava sobre isso? Imagina que legal. Eu fico muito feliz quando os meus alunos lá na frente lembram. Ah, nossa, eu lembro até hoje daquele jeito que você falou. Então, olha lá. Letra A. Caracterizada a legítima defesa putativa que ocorre quando o agente tem conhecimento do uso do meio desnecessário ou do uso imoderado do meio necessário. Olha, só aí já está errado. Por quê? Primeiro que ele está definindo legítima defesa putativa, a gente sabe que não é isso, legítima defesa putativa, o sujeito tem uma compreensão errada, equivocada da realidade. Só que aí eles vêm e falam como se a legítima defesa putativa, olha aqui, a legítima defesa putativa ocorre quando o agente tem um conhecimento do uso do meio desnecessário ou do uso do meio imoderado do meio necessário. Isso aqui, se a gente tem uso de meio desnecessário, uso imoderado, a gente pensa logo em excesso, né? Só que isso aqui não tem nada a ver com legítima defesa putativa. Então, tá errado. De sorte que deseje o resultado ou assuma o risco de produzi-lo, responde o agente pelo resultado a título de dolo. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. A própria definição que eles vêm falando aqui da legítima defesa putativa está equivocada, essa letra A está errada. A gente tem que achar certa. De acordo com a jurisprudência do STJ, age amparada pelo estrito cumprimento do dever legal a autoridade policial que dispara tiros de revólver ou pistola contra suspeitos da prática de crimes graves, em fuga, ainda que dessa ação decorra o resultado morte. Cuidado, tá, gente? Por quê? Geralmente, esse tipo de ação, e eu falei isso para vocês também em sala,
esse tipo de ação de confronto policial, a polícia se confrontou com criminosos, teve troca de tiro, teve morte, teve lesão corporal grave. Essas situações de confronto, a possível, eu não estou falando que tudo isso vai ser legítima defesa, que tudo isso vai, não. A polícia pode chegar a meter bala à vontade. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas situações de confronto, que podem importar em morte, em lesão corporal, essas situações, elas vão envolver, ou elas podem vir a caracterizar qual o excludente da ilicitude? A legítima defesa. Não estou falando que é sempre, estou falando que podem. Por quê? A gente não pode falar em estrito cumprimento do dever legal. Às vezes as pessoas pensam, não, ele matou porque ele estava no estrito cumprimento do dever legal. Porque não existe dever legal de matar. Não existe dever legal de lesionar, tá? Então, essas situações, como eu posso tentar afastar a responsabilidade penal, a responsabilidade criminal do sujeito, do policial? Olha, é através da legítima defesa, tá? Então, não caiam, porque aí parece, não, ele estava realmente no estrito, não é estrito cumprimento do dever legal. Então, essa está errada. O fato praticado mediante coação moral irresistível é típico, é antijurídico, excluindo-se, entretanto, a culpabilidade do coagido, em virtude da ausência de conduta diversa, um dos elementos da culpabilidade. A terminologia tecnicamente correta é a inexigibilidade de conduta diversa, né? Que é um dos elementos da culpabilidade. Mas essa é a alternativa correta, tá? Nessa questão número 12, aí vocês podem marcar a letra C, mas vamos analisar as outras. A letra D, ela diz que quando o agente pratica um crime sob o estado de embriaguez completa, o sujeito está completamente bêbado. No momento do crime, ele está completamente bêbado, ele não se lembra de nada. Voluntária ou culposa, essa embriaguez, porque o sujeito bebeu porque quis. A culpabilidade fica excluída, dada a ausência do elemento subjetivo, dolo ou culpa. Tá certo isso daí, gente? Tá certo? O sujeito pode, olha, vejam, lembrem-se lá, teoria da actio libera em causa. Ou seja, a ação é livre na causa. O sujeito bebeu porque ele quis, né? Esse é o exemplo da embriaguez voluntária ou culposa. Bebeu, estava a fim de beber, queria ficar animado, queria ficar muito louco. Agora, depois, se ele não se recorda de nada, eu não posso falar, não, a embriaguez dele foi completa, ele não lembra de nada realmente, ele nem agiu naquele momento com dolo ou culpa, não cola, tá? Não cola. Então, ele vai responder sim, a letra D está errada. Não vai se afastar a culpabilidade dele. A única culpabilidade que pode ficar afastada por embriaguez é aquela decorrente de caso fortuito ou força maior, também quando for completa. E aí, por último, disse lá que em relação ao estado de necessidade, adota-se no Código Penal brasileiro a teoria diferenciadora, podendo o estado de necessidade ser causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Está errado, né? Nós falamos sobre isso também bem no iniciozinho dos nossos estudos nesse semestre, que parece que já faz muito tempo, né? Vejam, a teoria diferenciadora foi a teoria adotada pelo Código Penal Militar em relação ao estado de necessidade. Em relação ao estado de necessidade no Código Penal, a teoria adotada foi a teoria unitária, né? Unitária. Para nós, estado de necessidade é excludente da ilicitude. Então, marquem aí, nessa questão número 12, ficou a letra C. Questão número 13. A questão número 13, essa questão também não é difícil, não. Questão Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E vamos identificar aqui, nas hipóteses de excludente da ilicitude. Isso aqui, eles vão misturar ilicitude, elementos de ilicitude com elementos de culpabilidade para confundi-los. Então, daí a importância de que vocês realmente conheçam. A gente precisa saber quais são as excludentes da ilicitude, como é que se dá
como é que se caracterizam aqueles elementos da culpabilidade, o que que afasta a culpabilidade, porque eles vão misturar isso tudo para vocês, para verificar se vocês conhecem. Então, vamos lá. Letra A. O agente criminoso, ele responderá pelo excesso doloso e culposo nos casos de... Então, é sobre excludente da ilicitude. A gente sabe que nas excludentes da ilicitude, o sujeito ele responde pelo excesso culposo ou doloso. Só que, olha lá, ele responderá pelo excesso doloso ou culposo nos casos de estado de necessidade, ok, legítima defesa, ok, estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular do direito e coação irresistível. Opa, essa coação irresistível aqui está fora, tá? A coação irresistível, ela não está no campo da ilicitude. Se ela for moral irresistível, ela está no campo da culpabilidade, e se ela for física irresistível, ela está no campo da tipicidade. Então, a letra A está errada. A letra B. O agente criminoso responderá pelo excesso doloso ou culposo nos casos de estado de necessidade, ok, legítima defesa, ok, estrito cumprimento do dever legal, ok também, ou exercício regular do direito, coação irresistível e obediência hierárquica. Mais uma vez, dois elementos aqui que não são da culpabilidade. Coação irresistível nem obediência hierárquica. Isso aqui está errado, mais uma errada. Não é difícil, é só a gente realmente saber quais são os elementos. Agente criminoso responderá pelo excesso doloso e culposo nos casos de... Aí agora eu estou falando da letra C. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e obediência hierárquica. Está errado porque obediência hierárquica integra é uma excludente da culpabilidade, né? Então está errada a letra C também. A letra D responderá pelo excesso doloso ou culposo nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, certo? Essa é a letra D, tá? E aí, lá na letra E, eles vêm e falam que não existe excesso, não há excesso doloso ou culposo, tá errado, a gente sabe que existe o excesso doloso ou culposo, e, portanto, nessa questão de número 13, fica aí marcada, fica aí registrada como correta a letra B. Vamos lá, vamos para mais uma, que a gente perdeu esse tempinho, deixa eu tentar compensar para a gente parar no mesmo ponto, ou mais ou menos no mesmo ponto da outra turma. Aí vem uma questão de prova da OAB. Olha só, a OAB não tá para brincadeira, não, porque essa questão da OAB, embora na OAB a gente tenha 4 assertivas, né, o pessoal considera que isso aumenta, assim, substancialmente a sua chance de acerto. Só letra A, B, C e D, são 4 alternativas. Vejam aí, pedindo para a gente marcar a incorreta. Incorreta. Olha, prova da OAB, primeira fase, questão de penal para todo mundo, tá? Né? A primeira fase é questão de direito penal para todo mundo. Então, vejam lá. Vamos achar a errada. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Sim. Enquanto que a coação física irresistível exclui a própria conduta. De modo que, nesta segunda hipótese, sequer chegamos a analisar a tipicidade, pois não há conduta penalmente relevante. Ok. Foi aquela distinção que eu, inclusive, já havia feito para vocês, né? Deixa eu olhar as outras duas, que essa B vai me demandar um pouco mais de... Já estou falando que a B é que está errada, né? Mas vamos lá, vamos olhar assim. Olha lá. Mévio, aí os casinhos, né? O pessoal às vezes não gosta dos casinhos, porque o casinho é justamente a gente aplicar a teoria ao caso concreto. Mévio, atendendo à ordem dada pelo seu líder religioso e com o intuito de converter Rufus, permanece na residência deste a sua revelia. Então, o Mévio foi para a casa do Rufus e está lá, contra a vontade do Rufus, porque o Mévio está atendendo a uma ordem do seu guru religioso, do seu líder religioso, que ele quer tentar converter o Rufus, sei lá, a sua religião, né? A sua crença, a sua seita. Neste caso, Mévio, mesmo cumprindo a ordem do seu superior, e mesmo sendo tal ordem não manifestamente legal, o Mévio pratica o crime de violação de domicílio, não estando amparado pela obediência hierárquica. Tá certo, né? Porque vocês certamente se recordam que quando eu falei de obediência hierárquica, eu falei que a obediência hierárquica ela vai se dar no plano das relações de direito público.
Então, eu posso ter um guru religioso, um guia espiritual, só que, ainda que eu esteja acatando a ordem dele, eu não vou poder alegar obediência hierárquica para ter a minha culpabilidade afastada. Essa ordem, a ordem do meu guru, ela não é uma ordem que emana de uma relação de direito público, tá? Então, a C está correta. E aí, a letra D. Olha lá, a letra D volta de novo a falar de consentimento do ofendido. Olha como é que isso aparece de maneira bastante frequente. O consentimento do ofendido não foi previsto pelo nosso ordenamento jurídico penal como causa de exclusão da ilicitude. Realmente, ele não está previsto lá no ordenamento jurídico penal como excludente da ilicitude. Isso a gente sabe, né? Todavia, sua natureza justificante é pacificamente aceita. Foi inclusive o que nós falamos. Desde que, entre outros requisitos, o ofendido seja capaz de consentir e que tal consentimento recaia sobre um bem disponível. Então, também está certo. A alternativa que está incorreta é a alternativa letra B, mas eu vou ler aqui com vocês, porque naturalmente eu não vou deixá-los no escuro, sem esclarecer. Olha a alternativa letra B. Em um bar, situações que às vezes realmente acontecem, né? Olha lá, em um bar, Caio, por notar que Tício olhava maliciosamente para sua namorada, desfere contra este um soco no rosto. Então, o Caio ficou irritado porque o Tício, segundo ele, estava olhando para sua namorada. E aí o Caio foi lá e deu um soco na cara do Tício, tá? Aturdido, Tício vai ao chão, levantando-se em seguida e vai atrás de Caio, o interpela quando este já estava saindo do bar. O Tício foi lá querer tirar a satisfação, né? O Tício caiu, estava lá apagado, o Caio já estava indo embora, o Tício levantou e foi atrás do Caio para poder tirar a satisfação. Ao voltar-se para trás, atendendo ao chamado, o Caio é surpreendido com um soco no ventre, soco na boca do estômago, né? Tício praticou conduta típica, que é típica, mas amparada por uma excludente da ilicitude. Olha só, gente, a grande questão aqui é a seguinte: a gente também não pode pensar que a legítima defesa ela vai se prestar a justificar condutas agressivas, né, violência em série. A legítima defesa, ela somente vai se caracterizar quando aquela agressão, quando eu vou me defender de uma agressão atual ou iminente. Então, vejam bem, tudo certo, tudo bem, que olha, o Caio, ele estava errado de ter dado o soco no Tício, tá? E o Caio vai responder por isso. Ele vai responder criminalmente por isso. Ele vai responder por lesão corporal. Agora, na medida em que a agressão cessou, o Tício, naquele momento, não conseguiu reagir. Ele não conseguiu repelir a agressão. Ele caiu, foi nocauteado, caiu. Quando o Tício resolve ir atrás do Caio para tirar a satisfação e o acerta, essa agressão do Tício é uma agressão injusta. O Tício, ele não está agindo em legítima defesa porque lá atrás o Caio foi e lhe acertou um soco no rosto, tá? Então, o que a gente tem que compreender é que senão a legítima defesa, ela acabaria, ele não pode alegar legítima defesa. Sim, porque do contrário, olha, então começou, deu soco, aí continuou a discussão, aí passou um tempo, ele foi atrás, tirar a satisfação. Tá em legítima defesa? Não, legítima defesa, a situação de agressão, ela tá ali na minha cara, ela tá acontecendo. Ela é atual ou iminente. Aí eu posso me defender disso. Agora, isso não significa dizer, olha, o cara que foi lá e deu o soco primeiro tá errado e vai responder por isso. Agora, o ordenamento jurídico, ele não autoriza aquele sujeito que levou o soco e na hora não conseguiu fazer nada ir atrás do sujeito para poder revidar. E eu não vou falar que ele está em legítima defesa, tá? Então, a alternativa B ela está errada, de modo que nessa questão o que ficou como correto
foi, portanto, quer dizer, era para marcar errada mesmo, né? Era, né? Assinale a incorreta. É a incorreta e nós vamos marcar, então, a letra B. Tá? Bom, na outra sala eu fui até a 15. Pelo menos eu consegui fechar aqui 1 hora de aula com vocês. Que bom. Gente, então, vou parar aqui. Na próxima aula, quer dizer, na próxima semana, eu vou resolver essas outras questões que estão aqui e vou resolver também com vocês. Vou pegar uma prova anterior minha dessa disciplina, para vocês terem uma ideia de como é que isso poderia estar sendo cobrado de vocês. Tá certo? Então, a minha ideia na próxima semana ainda é seguir nessa linha. Lógico, eu não vou disponibilizar a prova, não, porque também seria... né? Tô dando vida boa demais para vocês. Vou colocar a prova aqui no plano de fundo, vocês vão tirar foto, né? Mas não vou disponibilizar, não, que aí também é demais. Mas aí eu coloco aqui no plano de fundo e a gente vai resolvendo as questões da minha prova, tá? Vamos terminar essas aqui e resolver as da prova. Ok? Desculpem aí por esse incidente de hoje que fez com que nós perdêssemos alguns preciosos minutos, mas eu realmente não sei o que aconteceu, porque no hall das minhas reuniões agendadas simplesmente sumiu, tá? Mas aí eu já fiz esse novo agendamento recorrente, o link para a aula de quinta-feira agora passa a ser esse. E eu já atualizei, já coloquei ele também lá no Professor Online, certo? Qualquer dúvida, alguém quer falar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, tá tudo tranquilo. Vocês estão bem, estão ótimos, estão super animados para o final de semana. Alguém quer desabafar? Deixa eu ver. Não, né? Apenas a Tainara quer passar seu nome completo e o número de RA. Geldes, bom final de semana para todos. Ainda falta, né? Um pouco. Ainda tem que dar tanta aula que para mim ainda está longe de chegar ao final de semana, mas também final de semana não muda muita coisa. Às vezes final de semana acaba que a gente faz mais coisas que as crianças ficam loucas. Mas enfim, fé em Deus que vai dar tudo certo. Espero, vamos aguardar aí as próximas manifestações, né? Como é que vai ficar? Ah, o Geldes está... O Geldes ser bem fã de Bruno e Marrone, hein? O Geldes, ele fica tentando, ele sabe todo mundo sertanejo. Geldes, o Geldes conseguiu me mandar uma relíquia. Ele me mandou um trecho. Hoje tem live de Bruno e Marrone, mas aquelas pessoas que trabalham, os professores, coitados, que estão na linha de frente. Eu acho que o professor está tão na linha de frente quanto os profissionais da saúde sofrendo. Amanhã tem aula do Nairon, sem internet. Como assim? Então, Geldes, então você confessa aqui publicamente. Você é um grande apreciador da música sertaneja. Você está amando essas lives. E Bruno e Marrone é a sua dupla preferida, não é? O Geldes achou uma relíquia, gente. Olha só, um negócio lá de 1980. Bruno e Marrone. Nossa, até depois você colocou aqui no WhatsApp da sala. Gente do céu. Nossa Senhora, você mal reconhece. Ah, tá vendo? Mal reconhece Bruno e Marrone. Lá no comecinho da carreira, ele vai achando que sabe a fotinha lá do Gustavo Lima, ainda nos tempos da pobreza. Não, aquilo foi engraçado. Aquele do Bruno e Marrone eu repassei para uma galera. Todo mundo tá falando assim, quem são? Porque antes tá falando show de Bruno e Marrone e a Creúna. Mas ninguém reconhece. Ó, então, boa live para aqueles que vão assisti-la hoje. Manerem aí, gente. Não comecem a ficar empolgados demais com essas bebedeiras, não. Né? Tem coisa assim, aquele dia lá da live do Gustavo Lima, eu achei que foi meio pesado mesmo aquilo. Mas enfim, quem sou eu para julgar? Eu quero que todos sejam felizes, que me deixem ser feliz, que a nossa liberdade volte logo, com tudo sob controle, né? Gente, bom final de semana para vocês, tá? Semana que vem, estamos juntos e vamos torcer para as coisas irem caminhando aí bem para no futuro mais breve possível nós estarmos juntos de novo. Com a minha mesa cheia de maçãs e bilhetinhos em forma de coração. Eu vou cobrar isso, hein? Vocês estão avisados, tá? Gente, beijinho para vocês, tá?